Você procura uma decoração delicada, diferente, que está encantando o coração das mamães nesse ano de 2025? Então eu te apresento o tema Capivara Baby, fazendo uma junção com o tema Cerejinha, utilizando a linha de balões Candy Color da Balões São Roque. Então vem comigo que eu te mostro. Lembrando que para o desenvolvimento desse projeto, aqui para essa guirlanda orgânica, nós estamos utilizando uma variação de polegadas. Para a base utilizamos 9 polegadas e para o preenchimento, balões de 16, 11, 9 e 5 polegadas. Então, se você deseja aprender uma guirlanda orgânica, volumosa, linda como essa, aqui no nosso canal nós já temos vídeos passo a passo ensinando tudo certinho. Então corre aqui, aproveita e veja todos os vídeos ensinando a fazer uma guirlanda orgânica. E aqui, para o desenvolvimento desses arranjos, principalmente esse aqui da capivara, olha a lindeza que deu aqui, o charme com esses balões da linha Candy Color. Então você pode utilizar a sua criatividade e toda a variação de balões que a São Roque proporciona para você criar todas as suas esculturas e também os seus projetos utilizando todas essas técnicas que eu estou te ensinando. Iniciando a nossa aula, eu quero mostrar para vocês aqui essa guirlanda orgânica bem sugestiva para um tema que é super tendência, a cerejinha. Então nós vamos fazer aqui apliques de cereja utilizando uma paleta de cores da Balões São Roque. Então, para fazer as cerejinhas para aplicar no orgânico, nós vamos utilizar os balões de linha especial, os 260, o verde maçã. Nós vamos usar também o verde da linha Candy Color, de 9 polegadas. Os balões liso de 11 polegadas, vermelho quente e o terracota. Iniciando aqui a cerejinha, nós vamos utilizar também o bolha transparente de 23 centímetros, que é o de 9 polegadas. E, inicialmente, nós vamos inflar e desinflar o balão para ver se está tudo certo. Nós vamos fazer umas cerejas bem proporcional a toda a distribuição aqui dos balões orgânicos. Então nós vamos inflar o balão por mais ou menos de 6 a 6,5. E para isso nós vamos utilizar um medidor de balão. Agora, com a técnica do balão encapsulado, eu vou colocar o terracota dentro do vermelho para fechar mais o tom do vermelho quente, que é a cor do balão. Então eu vou fazer esse sistema aqui, introduzindo os balões duplos dentro do balão bolha. Então, com o auxílio aqui, olha, de uma varetinha, eu vou introduzir com bastante cuidado. Fiz a introdução de todo o balão duplo dentro desse balão bolha. Eu vou fazer esse movimento aqui, olha, para quando eu inflar todos os balões, eles fiquem totalmente juntinhos. Tanto o bolha quanto os balões de látex. E aí, é só inflar com uma bombinha manual com bastante cuidado. E a medida que eu vou utilizar aqui para fazer essa cerejinha é mais ou menos de 6 a 6,5. Então nós vamos conferir agora essa medição utilizando um medidor. 6,5 é o tamanho ideal para fazer umas cerejinhas bem proporcional a toda a distribuição aqui dos balões orgânicos. Agora, para fazer toda a amarração, eu vou utilizar aqui um balão 260. E aí, você vai girar todo o gargalo aqui, olha, a sobra dos balões. E aqui nós temos essa técnica do balão encapsulado. E para deixar aqui, olha, o gargalo totalmente isolado, firme, nós vamos colocar uma pressão considerável na hora de tensionar todo o balão 260. Então eu vou
amarrar, olha, eu tô puxando o balão, deixando totalmente firme aqui a amarração. Eu dei um nó. Eu tenho aqui esse resultado e aí eu só vou retirar o excesso aqui do gargalo dos balões. Balão inflado, feito toda a medição correta, 6,5. Aqui eu vou recortar, eu vou tirar todo o excesso desse gargalo aqui, olha, com uma tesoura. E aí eu vou também retirar o 260, mas eu vou deixar uma sobrinha para fazer a amarração de toda a parte aqui do 260. Então, seguindo, o próximo passo é um 260. Eu vou inflar mais ou menos 2 dedos. De 2 a 3 dedos, o balão inflado. Iniciando aqui do gargalo do balão, olha, vou dar um nó. Seguindo, vou fazer 2 bolinhas. E eu vou trazer este gargalo até essa parte aqui, unindo os balões. Dessa forma. Vou dar um nó, puxei, outro nó, puxei toda a sobra de gargalo. Então eu tenho aqui esse resultado, eu vou fazer uma torção. E esse aplique nós vamos amarrar, nós vamos fixar aqui na cerejinha. Então eu vou fazer esse movimento aqui, puxar a sobra de balão e envolver todo o aplique. Com a sobrinha do gargalo, eu vou fazer uma amarração, olha. E depois retirar todos os excessos. Tenho esse resultado, nós vamos fazer aqui a folha da cerejinha e para isso nós vamos utilizar também balão 260 e balão de 9 polegadas, o verde candy. Essa técnica é a técnica de distorção. Então nós vamos fazer aqui, olha, dobrar dessa forma o balão, mais ou menos 4 dedos, contando aqui do gargalo, e vamos introduzir dentro do balão de 9 polegadas, dessa forma. Então nós vamos inflar primeiro o balão de 9 para obter espaço e depois o balão 260. Você pode utilizar o seu próprio corpo para estar apoiando a bombinha. E aí, olha, segurei, fiz esse movimento aqui e vou inflar apenas a quantidade de balão 260 que eu coloquei aqui dentro do balão de 9. Percebi que já está todo inflado, eu vou amarrar agora apenas o balão 260, ó. Peguei aqui o gargalo, fiz esse movimento e eu vou fazer uma folha também proporcional a toda a distribuição dos balões. Então eu vou retirar um pouco do ar. Olha, retirei. E eu vou fazer uma folha com mais ou menos de 4 a 8 dedos o tamanho, porque será uma folha bem proporcional à cerejinha que eu estou desenvolvendo. Então aqui, olha, eu vou medindo de acordo com a quantidade de ar que eu inflei no balão 260. Cheguei no tamanho que eu quero, no tamanho bem proporcional à cerejinha e à distribuição dos balões, eu vou fazer
a amarração. Então esse aqui é o tamanho que eu quero, de 4 a 8 dedos, olha, exatamente 8 dedos aqui. Então eu vou amarrar dessa forma apenas o balão 260 e vou retirar o excesso. Próximo passo é fazer essa modelagem aqui, olha. Eu vou torcer, dando um formato à folha, para que ela fique mais original e traga aí uma caracterização para nossa cerejinha. Aqui eu já fiz 2 peças, todas modeladas no formato de uma folhinha, bem proporcional ao tamanho das cerejas. Então eu vou fazer esse movimento aqui, olha. Eu vou puxar a sobrinha dos 260 e vou fazer uma amarração. Eu vou dar um nó e mais outro nó para conferir. E sempre retirando todos os excessos para dar um melhor acabamento. Aqui eu tenho as 2 folhinhas da cerejinha e é onde eu vou fazer a aplicação aqui da haste da cereja para colocar nos balões. Aqui eu já fiz 2 cerejinhas seguindo o mesmo processo. Balões encapsulados, lembrando que são balões duplos, encapsulados, seguindo de uma haste com o balão 260. Então nós vamos fazer a junção dessas 2 cerejinhas aqui, olha, puxando a parte inferior bem na pontinha, dessa forma, fazendo um nó bem firme, e eu vou fazer a junção dessas hastes aqui nas folhas dessa forma. Eu vou deixar este nó aqui bem dentro dessa sobra de látex do gargalo. Prontinho! Eu tenho aqui essas cerejinhas delicadas para fazer todo um aplique em nossos balões orgânicos e nós vamos fazer a distribuição de forma estratégica. Mas nós vamos casar as cerejinhas também com outro elemento que é super tendência, que é a capivara. E agora nós vamos aprender como se faz a capivara de balão. Iniciando aqui o processo de montagem da capivara, nós vamos começar pela base. Então aqui são balões de 9 polegadas, inflados a 7 clusters, né? Clusters inflados a 7 polegadas. Nós vamos precisar de um pezinho com água, esse aqui também é balão de 9 polegadas, e eu vou fazer esse processo aqui, olha. Eu vou aplicar esse peso com água no cluster, amarrei e em seguida eu vou colocar aqui um cluster inflado a 5,5. Então eu vou puxar o gargalo e aplicar dando voltas. Aqui eu tenho a base pronta, ela vai receber a escultura da capivara que nós vamos fazer agora. As polegadas dos balões para fazer a capivara são essas aqui, essas cores, o bege da linha de balões liso de 11 polegadas e o terracota. Então, inicialmente, nós vamos fazer também a técnica da distorção ou modelagem, onde nós vamos colocar o terracota dentro do bege e aí nós vamos inflar em um tamanho proporcional a 5,5 polegadas. Eu tenho aqui esse tamanho, eu vou fazer esse processo aqui, olha, amarrando apenas o balão terracota. Dessa forma, eu vou puxar todo o gargalo do terracota e vou dar um nó bem rente aqui, olha, ao corpo redondo do balão. Tenho esse resultado. O próximo passo é introduzir outro balão terracota dentro do balão bege. Então nós vamos inflar colocando ele dentro dessa forma aqui, olha. Eu gosto de usar o balão de 11 polegadas porque a quantidade de látex que tem
no balão de 11 me favorece todo o processo de modelagem, de manipulação do balão. Então agora, coloquei aqui o terracota, olha, eu não consigo inflar ele dessa forma. Então eu preciso de espaço. Eu vou inflar primeiro o bege para ganhar espaço, para em seguida eu dar sequência na manipulação. Inflei o bege. Agora eu vou inflar o terracota que eu coloquei aqui dentro, segurando todos os gargalos, olha, de todos os balões terracota. Então eu vou inflar agora o que eu introduzi, o que eu coloquei lá dentro por último, segurando com bastante cuidado para não sair o ar. E esse balão que eu inflei por último, esse terracota, ele tem que ser maior do que o primeiro que eu coloquei. Então eu vou segurar aqui os dois balões, fazendo esse movimento, retirando o ar. Preciso de retirar todo o ar do balão. E eu tenho esse resultado aqui. Eu preciso que esse balão de trás fique um pouquinho maior. Então eu vou aqui, olha, inflar dessa forma. Sempre com bastante cuidado. Ótimo! Tenho esse resultado. Eu tenho um balão maior. E aqui à frente eu tenho um inflado em 1 polegada mais reduzida. Esse é o formato que eu preciso para desenvolver o corpo da capivara. Então eu vou fazer aqui uma amarração, ó, os dois balões terracota, os gargalos, eu vou dar 2 nós. Agora eu vou inflar o balão bege para obter espaço para eu conseguir manusear todo o balão e trazer esse gargalo do balão bege aqui para frente para fazer o focinho da capivara. Então eu vou fazer aqui, olha, esse movimento inflando. Não é necessário inflar o balão em toda a sua totalidade. Então agora nós vamos trazer. Prontinho, fiz todo o processo modelando e movimentando o balão bege, trazendo o gargalo até a frente desse balão menorzinho. Então lembrando que aqui nós temos um balão maior e um balão inflado em um tamanho menor para trazer essa aparência que tem a capivara, né? Então agora nós vamos desenvolver o focinho. Mas antes disso, nós vamos fazer um ponto de conexão, puxando aqui, olha, os nós dos balões que estão lá dentro desse balão bege. Então eu vou fazer esse movimento aqui, olha, torcendo, ó. Torci o balão e com um pedacinho de balão 260, eu vou amarrar, puxando, dando voltas e em seguida um nó bem firme. Esse ponto de conexão será exatamente o balão que eu preciso para firmar a escultura da capivara na base de balão que fizemos no início do vídeo. Agora aqui com a tesoura eu vou fazer um corte com bastante cuidado para definir o focinho da capivara. Então eu fiz aqui o corte do gargalo bem rente aos balões. Então eu vou fazer com bastante cuidado esse movimento aqui, olha, abrindo espaço para deixar visível a cor terracota. Fazendo massagens com bastante cuidado, abrindo esse espaço para definir o focinho da escultura. Agora é só fazer a fixação do corpinho da girafa, olha. Puxei o balão 260. Vou dar 2 voltas em 2 balões.
deixando ela bem firme. Agora é o momento onde nós vamos fazer toda a definição e os acabamentos da capivara. Então nós vamos fazer a orelhinha, vamos fazer as patinhas, o olhinho, definir o focinho com pincel, você pode fazer com tinta. Então para isso nós vamos utilizar, para fazer as patinhas e as orelhinhas, balões 260 de cor marrom. E para fazer todas as definições da capivara, nós vamos utilizar o Café Brasil. Esse aqui é uma cor que vai fazer aqui os detalhes para desenvolver a orelhinha, as patinhas, e com isso nós precisamos de uma bombinha manual. Nós vamos inflar tamanhos proporcionais, bolinhas em tamanhos proporcionais à nossa escultura. Então aqui, olha, mais ou menos 2 dedos, eu vou fazer uma amarração. Em seguida, eu vou trazer o gargalo até a esse espaço aqui. Vou dar um nó bem firme. Nós temos esse resultado, uma bolinha. Ela será uma das patinhas da capivara. Agora nós vamos fazer a orelhinha, que é o mesmo processo. Você vai inflar sempre mais ou menos de 1 a 2 dedos. Sempre começando aí pelo gargalo do balão. Tamanhos proporcionais, né, ao desenvolvimento da escultura. E aí nós vamos amarrar, fazer uma torçãozinha e puxando sempre o balão para que ele entregue um formato como se fosse um feijãozinho. Assim, olha, dessa forma. Então, esse formato é o formato ideal, com o tamanho e também com uma proporção para fazer aqui as orelhinhas da capivara. Então eu vou retirar aqui todo o excesso de balão para ter um melhor acabamento. E a colagem você pode fazer com cola quente, ou cola para balão, ou até mesmo aquelas fitinhas dupla face, ok? Aqui nós vamos utilizar a cola quente para fazer toda a distribuição dos detalhes aqui da escultura da capivara. Antes de colocar todos os detalhes nessa escultura, deixa aqui nos comentários e me diga se você está gostando dessa inspiração, se você está gostando dessa aula de como aprender a fazer uma capivara de balão e também uma boa combinação da capivara com a cerejinha dentro dessa linda paleta de cores aqui com os balões. Deixa aqui nos comentários. Agora, para colar, nós vamos utilizar aqui a cola quente. Coloca só um pouquinho e vamos colocar aqui, olha, na pontinha de um lado, do outro lado, atrás. Aqui com as orelhinhas da mesma forma, o mesmo processo. É sempre importante colocar as orelhinhas com tamanho proporcional ao desenvolvimento de toda a escultura. Agora com uma canetinha nós vamos fazer a aplicação de todos os detalhes, da boquinha, do narizinho, dos olhinhos, da escultura. Então nós vamos fazer um olhinho um pouquinho puxadinho para caracterizar a escultura. Vamos fazer aqui o focinho. Agora com outra canetinha marrom, nós vamos fazer a definição dos risquinhos, como se fosse o pelinho da capivara. E aí, em pontos estratégicos, você vai distribuindo os risquinhos de forma bem suave para trazer um realismo aí para nossa escultura. Fazem toda a capivara para ficar bem distribuídos os risquinhos. Agora, para finalizar a escultura, um toque especial, eu estou utilizando aqui, ó, musgo, e você vai preencher esses espaços aqui, encaixando entre os balões com muito cuidado para não estourar
a sua escultura, sempre com bastante cuidado. E depois, retire os excessos que ficarem nos balões. Eu trouxe também para caracterizar aqui a escultura, eu trouxe essa folhagem, amarrei aqui um balão 260 e eu vou aplicar aqui na base. Prontinho! Temos aqui a capivara finalizada. Eu fiz 2 esculturas para fazer uma distribuição aqui no cenário. Então vamos ver novamente quais foram os balões que utilizamos aqui. O terracota de 11 polegadas, o bege de 11 polegadas, o 260, Café Brasil e os balões de 9 polegadas da linha Candy. Mas você pode utilizar a sua criatividade, essa mesma técnica que eu ensinei para você aqui, você pode estar desenvolvendo com polegadas de balões maiores ou até mesmo os balões menores. Lembre-se que quanto maior a quantidade de látex tiver o balão, melhor para fazer a manipulação e você vai obter bons resultados. Agora é um momento onde vamos aplicar a capivara aqui no cenário, utilizando essa paleta de cores e também fazer a aplicação das cerejinhas. Aqui eu vou começar fazendo a distribuição da cerejinha, ali na parte superior eu já fiz a aplicação e utilizando o elástico de dinheiro eu vou fixar ele aqui a esse ponto onde tenho as folhinhas, olha. Vou fazer esse sistema aqui de forma em que o elástico fique totalmente firme. E aí é só fazer a fixação nos balões. Você quer conhecer todas as linhas de balões São Roque e ampliar todas as suas possibilidades criativas? Acesse agora o nosso site e conheça todas as variedades de balões, onde você pode fazer qualquer tema, uma decoração de impacto, utilizando os balões São Roque.